Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Irmão, eu peço a você que vá comigo a Gênesis, no capítulo 15, para que nós, então, sigamos com a palavra. Gênesis, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não trouxe Bíblia, 19 anos de igreja, irmão. Está na hora de trazer Bíblia, irmão. Gênesis capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do verso 17. Gênesis 15, verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços de animais. Vamos ler mais uma vez. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Feche os teus olhos aí onde você está, curve sua fronte, oremos mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por nos reunir, Senhor, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. O Senhor tem os seus propósitos na vida de cada um e nessa comunidade, que assim o Senhor continue, Pai. Tua boa obra é o que pedimos. Manifesta o Teu Espírito neste lugar com poder e glória. Oramos assim, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Quantos aqui já duvidaram das promessas de Deus? 1, 2. Quantos aqui têm coragem de assumir que já duvidaram da promessa de Deus? Apareceu mais alguns. O texto que nós lemos aqui está dentro do capítulo 15, o versículo 17, e que é um dos textos mais bonitos, está entre os textos mais bonitos da graça, do amor e da manifestação de Deus na vida da humanidade. E o texto, lá em Gênesis 15, vai falar sobre uma situação muito peculiar da vida de um homem que nós chamamos como pai da fé, ou conhecemos como pai da fé. Seu nome é Abrão, nessa altura, depois Abraão. E lá no capítulo 15, no verso 1, a palavra do Senhor fala conosco algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. E acerca dessas dúvidas, das promessas, do que fala o Senhor, nós vamos nessa noite meditar pela graça de Deus. Verso 1 do capítulo 15 de Gênesis diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, ou Abrão, numa visão. E aqui eu queria fazer um combinado com você, meu irmão. Cada vez que eu falar Abraão, é porque a ideia era falar Abrão. E se eu falar Abraão em vez de Abrão, é porque escapou. Então os irmãos, não é, já vão somando só para ver no final quantas vezes. Mas se sair Abraão, você entendeu que ainda é Abrão. Amém? E aqui o verso 1 diz: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, ou Abrão, com uma visão. Depois de que coisas, meu irmão? Que coisas foram essas que aconteceram? Abrão estava num momento de transição e ele é então surpreendido com uma visão, com um momento, uma experiência com o Senhor. E o que estava acontecendo na vida deste homem, Abrão? Bom, se você conhece o que é o capítulo 14, ou a história presente no capítulo 14, é exatamente essa a situação que vem em seguida, ou logo depois dessa situação, que Abrão tem, então, essa experiência com o Senhor. E o que estava acontecendo? Você se lembra da história deste homem chamado Abrão. Ele foi levantado lá de Ur dos Caldeus, de uma região bem distante mesmo, de onde é a terra prometida, e ele é levantado de lá. A partir do seu chamamento, ele sai daquela região, é uma família de nômades, e ele se levanta de lá e segue na direção que Deus mandou seguir.
É uma família que era panteísta, provavelmente os pais, não é, de Abrão e o próprio Abrão adoravam outros deuses, até que o Senhor fala com ele, o Senhor vai até ele, não é ele quem vai até o Senhor, mas Deus vai até ele e o chama. E no seu chamamento, esse homem se levanta. A Bíblia não registra resistência, a Bíblia não registra o levantar de dúvidas, não fala nada, senão que ele levanta e em obediência segue. Claro que algumas coisas acontecem, o pai dele vai junto, o sobrinho vai junto, e algumas coisas que não é exatamente como Deus falou, mas ele se levanta e sai. A partir daí a gente já vê a diferença com muitos irmãos dos dias de hoje que ouvem a voz do Senhor, mas não se levantam e se movimentam no sentido da ordem que o Senhor nos dá. Existe um trabalhar e uma resistência. Não foi assim com Abrão. E ele segue o seu caminho. Já está na terra, já está no lugar onde Deus havia prometido que daria esse lugar então aos seus descendentes, ele já está em Canaã, e acontece que o seu sobrinho, e ele tem ali uma divergência, os seus trabalhadores, os seus pastores começam a ter ali brigas, e apesar da terra ser vasta e muito grande, há conflitos, porque a essa altura, meu irmão, só para você ter uma ideia de tamanho, o clã de Abraão já deve ter em torno de 3.000 pessoas. É muita gente. Você já pensou 3.000 pessoas que seguem a você? Que estão ali como que não é, participantes de uma empresa que você seja o capitão, o líder, o CEO, o presidente, o cargo que o valha? Já pensou esse mundaréu de gente dependendo das tuas decisões, dependendo da maneira como você administra todas as coisas? Abrão já tinha esse contingente de pessoas que estavam debaixo, não é, do seu comando, dentro então do seu clã. E tinha o Ló, que era o seu sobrinho, e que também tinha um grupo grande de pessoas. E aí começam os conflitos. Então Ló escolhe um caminho, Abrão escolhe o outro caminho, deixando Ló seguir primeiro. E de repente ele está lá, cuidando da sua vida, cuidando dos seus interesses, de repente preocupado com as situações do dia a dia, não é? Aquela confusão, de repente, as crianças do clã, e precisa melhorar as cercas ali, de onde ficam os animais, e coisas assim, até que chega uma pessoa correndo até Abrão. Chega esbaforida. Alguém já chegou assim para você? Você estava lá, tranquilo, sossegado, e alguém chega... Ô, Karine, por favor, vem aqui, me acompanhe, eu preciso te falar alguma coisa, e você diz assim, é o quê? Chega então uma pessoa assim até Abrão e diz, mano, você não sabe o que aconteceu. O quê? Teu sobrinho Ló foi levado cativo. Cativo como, mano? Estava lá quietinho. O que aconteceu? Aconteceu a tal da guerra, então, dos 4 contra 5, ou dos 5 contra 4, ou dos 9 reis, cada um dá um nome diferente, mas haviam, então, 9 povoados que estavam todos debaixo de um único comando, então 9 lugares, um desses 9 era o responsável por todos, e este, então, como responsável, recebia imposto dos outros 8. Até que vai passando ano, entra ano, uma turma começa a já querer fazer comício diferente, levanta a bandeira da rebeldia, e dados 12 anos em que todo mundo convivia bem, pagando imposto, 5 dos 9 começam agora a costurar uma rebelião. Vamos parar com esse negócio. Rapaz do céu, eu preciso cuidar da educação das minhas crianças e tem que pagar imposto? Aí o outro sim, porque o saneamento básico, né, e a gente paga imposto. E aí os temas tudo político que aparece só em época de campanha, mas no resto dos anos isso tudo vira pauta esquecida, né? Mas para a campanha são os principais temas da comunidade. E eles se juntam e no 13º ano, rapaz, é muita coincidência, né? E no 13º ano eles se levantam em rebelião e avançam contra, não vamos pagar mais imposto, e o atchachara. E aí o que faz aquele que dominavam os 9? Bom, não vai pagar mais imposto? Espera aí. E aí eles se juntam, os 4 que sobraram, que permaneceram então fiéis àquilo que era essa coalizão,
e avançam contra os 5 outros reinos. Então se levantam 2 exércitos, um formado por 5, como se fossem cidades, não é? Aqui a Bíblia chama de reis, mas é uma espécie de um prefeito, assim, é um povoado pequeno, não é uma coisa assim tão grande. Para que você tenha ideia, o povoado, o clã de Abraão é semelhante a um desses 9 em tamanho, só para você ter uma noção aí de volume de gente. E aí essa turma começa uma guerra. E a guerra vai se estendendo até que os 5 começam a ficar em desvantagem, entram no lugar que tem uma série de poços de betume, e é gente que cai no poço e morre, e aí esse pessoal começa a fugir, e o resultado é que eles são vencidos pelos 4, não é, da coalizão. E quando eles são vencidos, eles tomam as propriedades, tomam então despojos, e levam as pessoas em cativeiro. Levam os principais, levam os militares, levam as pessoas presas e levam consigo. Quando aqueles baforidos chegam até Abraão, ou Abrão, mais uma. Quando ele chega lá, tudo isso já aconteceu e a coalizão já está voltando para casa. A guerra já tomou o seu cabo e agora os que ganharam, junto com tudo que pegaram dos outros, mais os escravos agora, não é? Todo mundo que foi levado cativo, estão a caminho, não é? Imagina as pessoas do cavalinho e os outros andando, e muita gente carregando um monte de coisa, estão a caminho de casa. Não tinha trem-bala, não tinha Lufthansa, nem FedEx, nem Correios. Então eles tinham que carregar tudo e foram a pé. Nesse meio tempo chega então a pessoa até Abrão. Quando chega até ele, a Bíblia diz que Abrão se levanta, ele agora organiza 318 homens que foram nascidos no seu clã. Não é gente que ele contratou, não, irmão, é gente que nasceu durante esse período, não é, em que ele é chefe de clã, é da sua casa, e a Bíblia fala que são homens treinados. A palavra para treinados é a palavra que acontece uma única vez em todo o Antigo Testamento e é usada somente aqui, e é um treinamento militar. Ou seja, eram pessoas que eram capazes de entrar em confrontamento como esse. Muito bem. Só que a Bíblia diz que Abrão não vai sozinho, não é os 300 de Esparta mais Abrão. São os 318 de Abrão, mais 3 outros amorreus que são parceiros, aliados de Abrão. E esses 3 outros também levantam os seus homens e vão lá para resgatar Ló. O propósito dessa empreitada é resgatar o seu sobrinho. E então eles vão até lá. No meio do caminho estão indo embora aqueles que ganharam, os 4 não é, da coalizão, mais os seus homens, depois de guerra, depois de dias fora de casa, cansados e, o pior, carregando pessoas como escravos. Meu irmão, isso torna o destacamento militar mais lento, isso faz com que você tenha mais energia para cuidar de tudo, para que tudo aconteça direitinho até chegar na sua cidade, na sua terra, enfim. E eles estão lá com todas essas dificuldades. E aí, sem que eles percebam, se aproxima Abrão com seus homens, 318, mais os seus 3 aliados e os homens desses 3 aliados. E pela noite, diz a palavra de Deus, e aí você nota, Abrão não era qualquer homem não, irmão. Ele tinha conhecimento de táticas militares. E à noite, veja, existem inúmeros relatos de ações como essa, de um exército menor enfrentar um exército maior à noite, e numa situação como essa, de destacamento, ou seja, de deslocamento. Os romanos tiveram várias vitórias assim, e veja a mente e a capacidade que Abrão tinha. E ele organizou tudo isso, de maneira em que a sua investida foi tão eficiente, que ele vence 4 reinos nessa investida, pega de volta todos os despojos, e principalmente as pessoas que foram levadas cativas. E agora é Abrão que está voltando, com essas pessoas e com esses despojos, enquanto os outros vencidos estavam lá recolhendo cadáveres e os que sobraram fugiram de volta para a sua terra. E então está agora Abrão voltando.
No caminho de volta para Abrão, acontece duas situações, 2 encontros ele tem. E são esses 2 encontros que o Gênesis 15 fala. Gênesis 15, verso 1 diz, depois dessas coisas. Que coisa? Tudo isso e 2 encontros. Que encontros são esses, irmãos? No caminho, Abraão estava vendo seu celular e apareceu uma mensagem no Instagram. Era o rei de Sodoma dizendo, ô amigão, você ganhou dos doidos aí? Então peraí, eu vou te encontrar. E aí houve um encontro. E aí o rei de Sodoma vai até Abraão e diz para ele, mano, você deu um couro nessa turma? Oh, parabéns, hein? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, eu só quero as pessoas, o resto fica com você. Abraão disse, pode levar as pessoas e pode levar todo o dinheiro, todos os despojos, eu não quero absolutamente nada, para que não venha ninguém e diga, eu enriqueci a Abraão. Abraão diz, de um fio que pode ser fio de cabelo, fio de roupa, até um cordão de amarrar um sapato, eu não quero nada. Primeiro encontro que Abraão teve. E o segundo encontro que teve Abraão nesse percurso, e justo ali, logo em seguida, a narrativa bíblica mostra, de ter se encontrado com o rei de Sodoma, um outro rei vem até Abraão, e o seu nome é Melquisedeque, um dos personagens bem misteriosos que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que esse rei é rei de Salém, então rei de Salém, rei da paz, algumas possibilidades de tradução. E quando chega este homem, a Bíblia diz que ele é servo do Deus Altíssimo. Note que ele já é um sacerdote, servo do Deus Altíssimo, e Arão ainda nem nasceu. Estamos falando de Abrão, meu irmão. Abrão, Isaac, Jacó, depois de Jacó vem José, depois de José todo aquele período no Egito, depois de todo aquele período no Egito vem Moisés para libertar aquele povo, e aí sim, quem é o irmão de Moisés? Arão. E a partir de Arão começa, Deus estabelece o sacerdócio no reino e no povo de Israel. Olha quantos séculos se passam até chegar a Arão, mas antes de chegar a Arão, Deus já trouxe um sacerdote, um servo do Deus Altíssimo, como ele é apresentado em Gênesis 14, chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que esse homem abençoa Abraão. Abraão, você já entendeu? Abençoa então Abraão, e não só o abençoa, mas ele diz algo para Abraão, e ele diz assim, olha Abraão, Deus entregou nas suas mãos os seus inimigos. De modo que, Abraão, você pode ter sido a mente mais brilhante militarmente falando. Teus homens podem ter sido os mais ágeis possível com estilingue, com, como é que chama aquele que você põe uma bolinha de papel na caneta e sopra? Zarabatana. Você pode ter sido mais, não é, hábil na zarabatana com a... Tem que ser da Bic, né? Não serve outra. É só a canetinha da Bic. Aquilo na escola era uma beleza, todo mundo prestando atenção, de repente, puf, uma na nuca, você olha para trás, ei, quinta série, né? E assim vai. Você pode ter sido o mais hábil possível. Deus é quem entregou os inimigos nas tuas mãos. Para que fique bem claro. E a Bíblia diz que então Abraão reconhece o sacerdócio desse homem a ponto de entregar a ele o dízimo de todos os despojos. Ele entrega todas as recompensas da guerra para aquele rei que requeriu os seus homens, e então o seu sobrinho Ló volta tranquilo para casa. As pessoas de Sodoma, as pessoas dos demais reinos, voltam tranquilas para suas casas e levando de volta tudo aquilo que tinha sido roubado. Graças ao Senhor, que entregou estes inimigos nas mãos de Abrão, e Abrão se levantou e foi, e assim se encerra essa história. E aí, quando tudo isso acontece, Gênesis 15, verso 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele dia que você se levanta e fala, Jesus, é hoje, eita glória. Você acorda animado. Você acorda olhando, venha, que venham os leões, que venham os dragões, que venham os serpentes, venha o que quiser. Sabe aquele dia que você acordou? Energizado, animadão. E aí aquele dia que acontece tudo, e pela graça de Deus tudo vai muito bem, e você olha assim e você fala, cara, Senhor, me surpreendeu. Aí você está de noite,
E aí você olha depois daquele dia tão cheio de coisas e tantos motivos para você agradecer a Deus, você recuperou o teu sobrinho, que estava levado em cativeiro, você fez com que ele voltasse para casa de volta pela graça de Deus. Você venceu, você foi para uma investida contra exércitos, e aqueles exércitos não foram suficientes para vencê-lo. Você volta, teus homens voltam para casa. Os teus aliados estão felizes, voltam para casa e levam um monte de dinheiro também, porque ele entrega os despojos para aqueles homens. Ora, não é um dia para você sentar no seu sofá espiritual, ou na sua casa mesmo, cruzar os teus pezinhos e falar assim, glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Você já teve dias assim? Essa não foi a reação de Abrão. Gênesis 15, verso 1 diz, depois dessas coisas, depois desse dia, repleto de acontecimentos, em que um rei vai saudá-lo, agradecê-lo e oferece dinheiro, mas ele não quer. Um outro rei misterioso aparece e o abençoa. Ele recebeu a bênção de Deus naquele dia e soube pela palavra do servo de Deus que foi Deus quem o livrou. Irmão, que coisa maravilhosa, não é? Abrão chegou preocupado. Verso 1 diz, então Deus, o Senhor, falou a Abrão numa visão. E o que disse o Senhor para ele? Primeira coisa, não tenha medo, Abrão. Não tenha medo. Meus irmãos, essa fala parece comum todas as vezes que um anjo aparece, todas as vezes que o Senhor se manifesta. E aqui não se trata de uma visão que assustou Abrão. Se trata de algo que no coração desse homem estava acontecendo. E que, apesar de ele estar cercado por 318 homens extremamente capazes militarmente, mais os aliados, talvez ele já tenha chegado aqui, a essa altura, ele já tenha chegado de volta à sua terra, ao lugar do seu clã, junto com as suas pessoas, né? Ele está com o coração aflito, coração apertado. Não é esquisito? Você acabou de ter todas essas bênçãos e vitórias e está com o coração apertado. Você já se sentiu assim? A bênção de Deus se manifesta na tua frente, mas parece que alguma coisa não... Porque talvez não seja aquilo que você estava esperando, mas a bênção de Deus aconteceu. Então Deus olha para ele e diz, não tenha medo, Abraão. E dá para notar que não é uma questão de que apareceu um anjo com luz e fez aquele vá, assim que a pessoa assusta e acha que vai morrer, porque Deus continua dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. É provável que Abraão, a essa altura, estivesse agora com medo de uma possível retaliação. Ele acabou de enfrentar 4 reinos juntos. E essa turma voltou para casa com a derrota depois de uma vitória. Então talvez o coração de Abraão estivesse, meu Deus do céu, e agora o que vai ser de mim aqui? Porque eu fui lá, fiz tudo o que fiz, e agora eu volto, e eu coloquei o meu povo em risco, talvez eu esteja aqui em risco, não se sabe. Mas Deus fala abertamente a ele, eu sou o seu escudo. E parece muito próximo com aquilo que Melquisedeque fala para ele, dizendo, foi Deus quem lhe deu os inimigos e entregou os seus inimigos em sua mão. Foi Deus. E aí o Senhor se apresenta, eu sou o seu escudo. Irmãos, isso não é motivo de você se levantar e, não é, pentecostalmente dar glórias a Deus bem alto, porque Deus olha para você e diz, eu sou o seu escudo. Irmão, para que serve o escudo? Ora, pois, se um escudo serve para proteger, e o soldado usa o seu escudo para se proteger, só que o escudo pode se quebrar, o escudo pode não funcionar direito, ou a pessoa que fez o escudo não estava num bom dia, fez de qualquer jeito, igual quando você pede um lanche, e o lanche chega desse jeito, assim, na tua casa, meu Deus, o escudo estava com as preguinhas tudo solta, aí quando veio a primeira paulada, desmontou o escudo. Não pode acontecer essas coisas. Agora Deus está falando para você, eu sou o seu escudo. Irmão do céu. É para rolarem as lágrimas dos olhos de alegria, é para dar saltos, não precisa dar piruetas, mas pode dar saltos e dizer, glória a Deus, aleluia, o Senhor é meu escudo.
Mas para Abraão ainda ele não estava pentecostal nesse dia. E Deus continua. Diz não mais, ou não só, eu sou o seu escudo, mas ele diz mais, grande será a sua recompensa. Será que na cabeça de Abraão estava alguma coisa do tipo, puxa, me ofereceram uma quantia grande de prata, ouro e coisas e eu recusei? Será que ele estava remoendo aquilo? Não me parece. Porque ele abriu mão com muita facilidade. Lhe foi ofertado. Ele venceu uma batalha que mal teria ele pegar aquele despojo. Nenhum. Mas ele não quis. Mas agora diz para ele, fala, eu sou a sua recompensa. Bom, alguma coisa tem no coração desse homem. Até que o verso 2 diz, mas então Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Em outras palavras, eu não quero despojo. Já me ofereceram, eu não quero despojo. E o Senhor me dará grande recompensa. Mas que recompensa o Senhor tem para me dar? O que o Senhor pode me dar? Sendo que até agora, irmãos, aqui Abraão já tinha 85 anos. Quando Deus o chamou da terra de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Se você é bom de matemática, 90 e 10, tira o 90, quantos anos sobraram? 10 anos. Desde que Deus chamou Abraão até esse momento. 10 anos e nada de filhos. E agora ele olha para o Senhor e responde, o que o Senhor pode me dar? Sendo que até agora eu não tenho filhos. Porque o que estava no coração desse homem, meus irmãos, era um sentimento diferente. Eu já tenho o meu clã, eu já tenho propriedades, o Senhor me abençoou, e é grande já as minhas posses, mas eu ainda não tenho quem olhar e dizer, esse é meu filho, toma filho, tudo que eu tenho é seu. Quando eu for embora, meu nome vai ser esquecido porque eu ainda não tenho filhos. E aí ele continua dizendo lá no verso 2, não é? Continuo sem filhos e o herdeiro de que tudo que possuo é Eliezer de Damasco. Esse Eliezer é uma pessoa que não é da família, é alguém contratado. É alguém que presta serviço, faz parte do clã e está junto. É alguém muito leal, provavelmente, para ser citado aqui como alguém que tomará e dará continuidade a tudo que tem Abraão. Mas é alguém que está lá, não é? Mas que não faz parte da família e não tem o sangue, não tem nada. Então veja, meu irmão, há algo no coração daquele homem que agora ele está tendo a oportunidade de manifestar. Ele está duvidando da promessa de Deus. Deus não havia dito a ele que ele seria pai de grande nação. E agora Deus diz, eu sou a sua recompensa, eu sou o teu escudo. E a resposta dele é, o que o Senhor tem para me dar? Se até agora... Isso não é rebeldia de coração não, irmão. Não entenda errado. É a limitação de um homem diante da eternidade e da infinita distância que existe entre Deus e cada um de nós. Olhando para o Senhor agora e falando, Senhor, eu não entendo os teus propósitos, porque tanta coisa está acontecendo, fui lá, salvei meu sobrinho, voltei, aí aparece um homem, me abençoa, diz que o Senhor me entregou esses homens nas minhas mãos, eu estou feliz, obrigado, glória a Deus por tudo isso, mas meu coração parou há 10 anos atrás, quando o Senhor disse que eu faria, não é, ou seria pai de uma grande nação, e até agora eu não tenho filhos. E só o Eliezer é que até agora está felizão. Vai herdar tudo e vai dar sequência. Esse é um coração, agora, meus irmãos, se abrindo ao Senhor. Sabe o que é mais engraçado nessa história? Engraçado é modo de dizer, né? Às vezes a gente se preocupa em, nas nossas orações, expor algumas coisas para Deus, não é? Quantos só eu tenho isso? Será que Deus nos sonda
e não conhece o nosso coração? Aqui Abrão se viu exatamente naquele lugar, onde não tem para que lugar correr. Não tem como se esconder para baixo, não tem como subir mais alto, não tem como ir para a esquerda nem direita, porque lá está diante de quem? Do Senhor. E ele está dentro de uma tenda, muito provavelmente sozinho. Ele está dentro de uma tenda sozinho e Deus vai lá falar com ele e agora estão os dois ali. E ele diz para Deus: o que o Senhor tem para me dar? As pessoas às vezes pensam que isso vai gerar rejeição da parte de Deus. Que Deus vai olhar assim e falar: ai, que folgado. Está duvidando do que eu estou falando, é? Agora você vai ver o seu raio na tua cabeça. Foi essa a reação de Deus? Claro que não, né? Porque Abrão não torcia para aquele time que não serve. Senão podia ser um cenário diferente. Mas dado que não era o caso, claro que não, não é? Agora, o que fez Deus diante daquilo? Seu petulante, você é uma catotinha, tão pequenininha, coisinha, não é? Como a Bíblia também chama o povo de Israel. Você é tão minúsculo, ínfimo, como se atreve a levantar? E eu tentei imitar a voz daquele pinguim, mas não deu certo, né? Do Madagascar, mas enfim. Foi isso que Deus fez? Não, irmão. Deus não rejeitou. Ao contrário, Deus respondeu. E olha a resposta de Deus aí no versículo 3. Aliás, ainda não é a resposta de Deus. Ele acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Como falamos, Eliezer, então, era alguém que estava lá, não é, a trabalho. Verso 4, aí sim, finalmente chega a resposta de Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Abrão, você está, assim, redondamente enganado. Seu herdeiro não vai ser Eliezer. É essa então a preocupação que está no seu coração, Abrão? Então eu te digo: não é Eliezer o seu herdeiro. E ele continua: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. A palavra no original é que vem das suas entranhas. É continuidade de você, Abraão. Virá de você eu gerarei um filho. E este filho, o filho prometido, este sim será o seu herdeiro. Não é Eliezer, não é alguém da tua casa, não é qualquer outro, mas que virá de você. Meus irmãos, Deus poderia muito bem ter encerrado Abraão ali. Vamos achar um outro aí, porque você é muito folgado, fica duvidando das coisas. Não. Mas Deus trabalhou o coração daquele homem, mesmo diante de todas aquelas vitórias, conquistas, porque a gente acha que na nossa vida é só quando tudo vai bem, ou só quando tem muitas bênçãos, é que a gente vai ser feliz. E veja o coração desse homem. Voltou vitorioso. Uma pessoa já abastada para a sua época. O seu clã era do tamanho daqueles homens, não é? Ou dos outros reinados que ele enfrentou. E ainda assim, com toda a pompa, com as pessoas: parabéns, Abraão, Abraão, eita guerreiro firmeza. Ele está com o seu coração ali, cheio de dúvidas, de incertezas. E Deus o trata dessa maneira, respondendo com serenidade, com gentileza. E diz: não, Abraão, Eliezer não é o seu herdeiro. Glória a mim, diria Deus, né? Por Eliezer estarei com você, mas ele não é o seu herdeiro. Tranquilo, Abraão, não é ele não. Vai vir de você. O que Deus está fazendo? Resgatando na memória de Abraão a sua promessa. Muito bem. Verso 5. Levando-o para fora da tenda. E aí Deus agora faz com que esse homem saia do lugar onde ele está, porque às vezes a gente fica confinado, né, irmãos? Confinado nos nossos pensamentos, limitado no nosso universo, só para as coisas que a gente consegue ver, e esquece
que a gente serve um Deus transcendente. Deus transcendente significa que Ele está acima da sua criação, não está dentro da criação, não. Apesar dele se manifestar entre a sua criação, mas Ele está acima aí, muito acima, irmão, da sua criação. E aí Deus chama ele para fora. E sabe qual é a resposta de Deus? Deus chama ele a contemplação. Deus não virou para ele e falou: Abraão, é o seguinte, daqui a X anos, eu vou tornar Sarai ou Sara fértil, vocês vão ter o seu momento e passados 9 meses você vai estar com o garotinho no colo, você vai dar um nome para ele, não é de Isaac, não, não. Deus não deu datas, Deus não disse como, Deus não deu detalhe algum, mas chamou Abraão para uma consciência e disse: Abraão, vem cá, vem aqui, filhinho, vem para fora da tendinha, vem com o papai, pega a mãozinha de papai, vem aqui, levante a sua cabeça, dá uma olhadinha para Paraíba, veja para cima, você está olhando muito para baixo, Abraãozinho, olha para cima agora. Provavelmente devia ser já, se não o final do dia, o início da manhã, porque ainda era possível se ver estrelas, não é? Muito provavelmente era início da manhã. E aí sai Abraão e levanta, e aí Deus fala assim: olha, está vendo essa multidão de estrelas? Se você tiver a capacidade de contar, meus irmãos, nós estamos no ano de 2026, se eu não erro aqui, deixa eu até olhar aqui, 26, né? 2026. A humanidade já conseguiu contar a quantidade de estrelas que existe no cosmos, mandando o telescópio bem longe. Mandou o Hubble, mandou o... como é que chama o atual agora? James quem? James Webb, ele mesmo, que mandou inclusive imagens magníficas do cosmos lá fora. Você não tem curiosidade de ver essas coisas? Irmão, vai ver que maravilha que é esse universo lá fora. Já acharam planetas, não é que são 2, 3, 5, 10, exponencialmente maiores do que a Terra, e estão por aí, boiando, orbitando nessa imensidão chamada universo. Deus chama ele para fora e fala: vem aqui, Abraãozinho, olhe para cima, conte as estrelas. Deus não estava falando para ele, falar: isso, meleca, você consegue contar? Está vendo, rapaz? Não, não. Deus chamou ele a contemplação. Meu irmão, o que falta para muito crente é consciência do Deus a quem ele serve. E ele olha: você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Bom, eu imagino que a resposta era não, né? Talvez tivesse um teimosão lá, falou: peraí que eu vou começar. 1, 2, 3, pim. 5, 6, 7, pim. Né? Não deu. E aí Deus reafirma, veja lá então no verso 5, levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Como será a descendência de Abraão? Incontável! Não vai ter humano que dê conta de contar a quantidade de gente que virá a partir de Abraão, pela mão e obra de Deus. Ora, se Deus é capaz de fazer isso com o cosmos, Deus não é capaz de pegar um senhor de 85 anos, mais a sua senhora, que tem um pouco menos que ele, e deles gerar uma criança? Bom, muito bem. Agora veja o que acontece no versículo 6. O verso 6, meus irmãos, é um ponto muito, mas muito importante biblicamente. Paulo vai trazer esses pontos também lá em Romanos. Há uma sequência de depois referências a esse evento, mostrando o que acontece comigo e com você é o que houve com Abraão. O verso 6 diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Meu irmão, que maravilha que acontece agora. Abraão olha para o céu, olha para o cosmos, vê aquela multidão do que era capaz de que ele enxergasse, viu que não dá conta de contar, se lembrou do tamanho de Deus e, ao contemplar as obras da mão do Senhor, a Bíblia diz que ele creu. A palavra aqui para crer é o que nós hoje chamamos fé. Ele teve fé. Fé no quê?
nas promessas de Deus. Crer em Deus, ele já cria. Crer que o Senhor era o Criador de todas as coisas, ele já cria. E aí vem Tiago na epístola, não é? De Tiago e diz, ora, isso até demônios creem. O que acontece com esse homem é que agora ele crê na promessa do Senhor. E quando ele crê na promessa do Senhor, e essa promessa tem tudo a ver com o Evangelho está se desdobrando, não é? Sendo conhecido, então, por todos nós, como ele finalmente é, na sua totalidade hoje. Ele, então, crê no Senhor, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Imputado é um termo contábil, quer dizer que foi computado, imputado. Abraão não tinha justiça, mas Deus creditou na sua conta justiça. Abraão, a partir daquele momento, foi então chamado justo. Não porque ele fez alguma coisa, mas porque a fé na promessa de Deus, pela graça do Senhor, o Senhor imputou justiça a Abraão. Em outras palavras, meus irmãos, o nome disso para todos nós é salvação. Abraão foi justificado. Verso 6, isso é maravilhoso, incrível. E aí você olha e fala, uau, é agora! O homem teve um dia, uma semana, alguns dias agitados, saiu vitorioso, teve a oportunidade de ficar ainda mais rico do que já era, mas não quis. Recebeu a bênção do servo do Senhor. Quando está agora na sua tenda, ele é visitado por Deus. Ele apresenta as suas dúvidas, não é rejeitado, mas Deus responde às suas dúvidas. E diz mais, diz, olha lá, contempla, e Deus reafirma a sua promessa. Deus não mudou nada. Ele só fez Abraão se lembrar de quem é o Senhor. E aí a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, e é um marco na vida desse homem. E aí você diz, uau, que dia maravilhoso. Verso 7, o que acontece? Lê aí comigo, verso 7, irmão. E aí perguntou-lhe então, ou melhor, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. A palavra diz que o Senhor se apresenta a ele dizendo, eu sou o Senhor. Fui eu que te tirei de lá de onde você estava e o trouxe para cá. Tudo que aconteceu nesse trajeto até aqui, fui eu, Abraão. E agora eu te trouxe aqui porque você vai herdar toda essa terra. Verso 6, o homem creu e isso lhe foi imputado como justiça, amém? Agora veja o verso 8. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, parece o início da primeira pergunta, não é? Como posso saber que tomarei posse dela? Rapaz, agora era a hora do peteleco celestial, né? Rapaz, já trouxe você para fora, você já olhou a imensidão, você já entendeu a capacidade e os sem limites, não é, de ação do meu poder, e agora você vem de novo falar que como posso eu saber que eu vou cumprir com a minha promessa? Quantos já experimentaram essas dúvidas no meio das bênçãos do Senhor? Eu acho que não é só Abraão que teve experiências como essa. E aí então, a resposta no verso 9 é algo, meus irmãos, e assim, eu estou de olho no tempo porque eu me empolgo. E é uma passagem incrível, maravilhosa. E aí a resposta, como eu posso saber? Deus vira, pois não, é para já. Se fosse nos nossos dias, não é? Alguém talvez sugerisse a Deus que fizéssemos um contrato. Senhor, o senhor assina aqui comigo? Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, não é? Garanto ao solicitante Keverson da Silva Oliveira, não é? A bênção de assinado o Senhor dos Exércitos. E aí vinha um carimbo celestial. Naqueles dias, os contratos eram firmados de maneira diferente. E então Deus faz exatamente assim. Veja aí o verso 9. Respondeu-lhe o Senhor,
Olha, claro, Abrão, que eu vou ajudar, claro que eu vou fazer, claro que eu vou te dar. Não. Vai lá, Abrão, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos os 3 precisam ter 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. 5 animais foram requeridos aqui. Se você pedisse para Deus, Senhor, como é que o Senhor garante que isso vai acontecer? Deus mandasse você trazer 5 animais. Talvez para mim e para você, você olha e fala, quê? Abraão sabia exatamente o que estava acontecendo, porque esse era um rito da época de Abraão. E aí então o verso 10 diz que Abraão trouxe todos esses animais e cortou-os ao meio e colocou cada metade uma em frente à outra. Deus mandou cortar? Ou mandou trazer os animais? Por que ele cortou? Porque ele sabia exatamente o que era para fazer. Essa era uma prática da época. E então a novilha ou o novilho foi cortado ao meio, metade da novilha aqui, metade da outra novilha aqui, o cabrito ou a cabra foi cortado ao meio, metade aqui, e o cordeiro, não é? Ou o carneiro, melhor dizendo, carneiro, metade aqui e a outra metade aqui, formando um corredor. Foi isto que fez Abrão. Cortou os animais ao meio, pôs um de cada lado, e fez o corredor, como esse corredor de cadeiras que nós temos aqui. Foi isso que ele fez. E isso não foi uma atividade simples, deve ter tomado o dia todo. Se ao início da manhã foi o período em que Deus apareceu ali para falar com Abrão, agora passa todo este tempo entre as conversas, a contemplação e o trabalho, a ponto de gerar tanto sangue que os animais ali silvestres, não é? Os urubus e outros carniceiros começaram, não é? Verso 11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Bom, muito sangue, não é? Os animais vindo ali. Note que os 3, novilho, cabra e carneiro, foram cortados ao meio. Mas as aves não, nem o pombinho e nem a rolinha. Só os animais foram cortados ao meio. E aí existem especulações sobre isso, né, irmão? Pessoas falam muitas coisas sobre isso. E não há como afirmar nenhuma delas, e tampouco tem relevância para o contexto desse nosso texto aqui. Mas há quem diga que a novilha represente a força e o trabalho de Jesus, como o servo sofredor. A cabra é como o bode expiatório, porque nós conhecemos, não é, nas tradições, que haviam os 2 bodes, um que era solto, o bode expiatório, e talvez essa cabra fizesse referência a esse bode expiatório. E o carneiro seja aquele mesmo carneiro que depois aparece quando Abraão, com Isaque, seu filho, é chamado para sacrificar o seu filho. E não há o sacrifício, porque Deus impede, interrompe e dá o cordeiro para ser sacrificado. Pessoas fazem associações como essa. Meu irmão, é da cabeça e da parte, é dar aquela passeada na floresta. E por que os pombinhos não foram cortados? Aí a explicação é simples. Porque este é o Espírito Santo. Não foi a pombinha que desceu sobre Jesus, é o Espírito Santo. E então, o que foi partilhado é o corpo de Jesus, o Espírito não. O Espírito foi derramado, por isso ele não foi cortado ao meio. E aí a turma, não é? Vai longe aí nas coisas. Então, eu fico com o texto sagrado. E já é suficiente, glória a Deus, por isso. Foi tão custosa toda essa ação que no capítulo 15, o verso 10 diz assim, verso 12. Ao pôr do sol, durou então praticamente o dia todo, Abrão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. O cenário muda. De um dia exaustivo, talvez de muito sol, de ficar, sai urubu, né, para lá e tal, e os animais cortados e toda aquela situação, porque para ajudar, não se tinham espadas ou facas afiadas, facas guincho, né? Ele era da época da pedra polida. Pensou cortar um animal com uma pedra? Deve ter sido assim meio trabalhoso. A Bíblia diz no verso 12, ao pôr do sol, então Abrão foi tomado de sono. Ele ficou extremamente cansado e a Bíblia diz então que ele dorme. Um sono profundo, e eis que no seu sono,
Trevas sobre ele vieram e eram densas e apavorantes. O cenário agora ficou tenso. Ele vê trevas que são apavorantes. Eu me lembro quando era pequeno, eu fui dormir, acho que foi a única vez que aconteceu isso na minha vida, na casa de um tio meu lá de Campinas, que era vizinho do outro tio e tinha uma rua que tinha vários tios, né? Mas eu fui dormir na casa dele. E eu tinha alguns primos, e meus primos da parte do meu pai são quase todos mais velhos que eu. E eles estavam dormindo, todo mundo acostumado a dormir no escuro, e eu não era muito fã desse negócio de dormir no escuro. Eles apagaram tudo, eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí quando eu percebi os roncos, falei, dormiram. Eu acordei, fui lá e acendi a luz do corredor. E aí voltei a deitar. Dali a pouco eu dormi feliz, e eu acordei naquele breu tudo de novo. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu levantei, acendi a luz. Isso aconteceu umas 4, 5 vezes. No dia seguinte, meus primos, nunca mais você dorme aqui, pelo amor de Deus. Imagina as trevas assim densas e as pessoas ali aflitas. É o sentimento de Abrão. Não é um escurinho, vou dormir no escuro, porque hoje eu aprecio dormir no escuro, né? Mas naquela época não. Não é assim, está escuro e vamos dormir. É apavorante. Algo naquele momento apavorou a Abrão. E aí o verso 13, então o Senhor lhe disse. Agora começa a resposta falada de Deus. Primeiro, segue para o caminho do contrato, que eram os animais cortados ao meio. Agora Deus começa a falar. Meus irmãos, Deus não só responde, como também dá spoiler do futuro para ele. E começa a dizer lá, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Se Deus lhe dissesse isso, você ainda ia querer ter descendentes? Abraão ficou firme. Verso 14, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ainda não atingiu a medida completa. O que foi esse barulhinho? Bom, até o verso 16, Abrão agora está num sono profundo. Apavorante é esse sono que ele está tendo. E Deus, com a sua voz poderosa, fala a ele as condições da sua descendência, há muitos séculos à frente dele, inclusive, e que ele vai partir em boa velhice. Em outras palavras, ele volta ao que disse lá no começo. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e você terá grande recompensa. Muito bem. Quando isso acontece, entra o versículo 17. Tendo dito isto, vem o versículo 17 que nós fizemos a leitura inicial. Se você bem se lembra, diz assim, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. O que Deus está fazendo com Abraão aqui é uma aliança. E ao mesmo tempo, então, em que ele dorme e escuta a voz do Senhor a dizer o que acontece lá com os seus descendentes, ele vê agora, entre aquelas fileiras de partes de animais, dos 3 animais que foram partidos, ele vê uma tocha fumegante passando. Meus irmãos, essa tocha fumegante é uma teofania, é a manifestação de Deus. Deus mostrou para ele que ele mesmo passou. E naquela época, passar por entre os animais tinha um significado muito forte. O significado era que isto aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte. Que isto o quê? Ser cortado ao meio. A palavra aqui para essa aliança era corte. Quando você ouvir a expressão aliança de corte, era isto que estava acontecendo. Pegar um animal e cortar no meio. E passar por aquele animal era como você firmar um contrato e dizer que isto aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte do acordo que nós estamos fazendo. É uma aliança. É uma aliança como é um casamento. O casamento é uma aliança. Já pensou você passar no meio dos animais cortados e falar para sua esposa, ó esposa, se eu não cumprir minha parte de lavar a louça,
pode me cortar ao meio, igual cortou esses animais. Ou o marido, se deixar queimar o arroz, mulher, né, pode cortar a esposa ao meio, porque esse era o significado daquele gesto de passar ao meio. E o que é mais impressionante aqui é que Abrão é um espectador passivo. Ele está vendo todas as coisas, mas não está fazendo absolutamente nada. Deus passa sozinho, de modo que ele assume completamente o risco de que Abraão quebrasse aquela aliança. O risco é do Senhor. E isso fica bem claro, porque ele passa sozinho. Verso 17, então, diz que depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, você se lembra da sarça ardente? É a mesma visão aqui que está tendo, não é, Abraão, muito tempo antes do seu descendente chamado Moisés se encontrar com o Senhor e ver uma sarça ardente, o fogo, não é? A manifestação do Senhor. E ela passa por entre aqueles animais, não é? Passando então pelos pedaços. Ora, meus irmãos, isto por si só é incrível. Há um pregador já falecido, não é? Muito conhecido no meio calvinista, chamado R.C. Sproul, talvez você já tenha visto algum conteúdo dele. Ele diz que entre os versículos, não é, bíblicos, se ele pudesse elencar se tomasse toda a Bíblia dele, mas ficasse com um pedaço de papel, com um versículo, qual seria o versículo? Seria Gênesis 15, 17. Porque aí está a fidelidade do Senhor. Não depende de você, não depende de mim, mas Deus, integralmente, por graça, assume o compromisso comigo e com você, sem merecimento algum. Nós conhecemos as peripécias de Abraão, dos capítulos anteriores, e nós sabemos as dificuldades que ele vai ter até o final da sua vida, também a sua descendência, mas essa é uma aliança da qual somente o Senhor assume o compromisso de uma eventual quebra. E o que isso quer dizer, irmão? Ora, Deus é imutável. Como pode ser agora Deus cortado ao meio se Deus falhar? Claro que não, porque Deus não vai quebrar a sua aliança. Deus é imutável, meus irmãos. E aqui passa o Senhor mostrando para aquele homem que ele vai sozinho. E aí o verso 18 descreve o que fez o Senhor. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Todo esse povo vivia ali. E todo esse povo agora vai sair, porque essa terra eu darei ao seu descendente. Bom, a dúvida desse homem, logo em seguida de crer no coração, não é? E ser imputado como justiça, era: como é que Deus vai fazer isso? Como é que eu posso ter garantia? E Deus faz com ele uma aliança. Muito bem, meus irmãos. Chegou então ao final do capítulo 15. Se você conhece a sequência do texto de Gênesis, essa é uma dúvida que Abraão já não tem mais. Esse é um problema que Abraão já não tem mais. Em algum momento eu vou ter filhos, porque Deus me mostrou a grandeza do seu poder, e essa terra será dada à minha descendência, e eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque o Senhor estabeleceu uma aliança comigo, fez um pacto comigo. Muito bem. Diante desse texto, meus irmãos, e aqui eu estou sendo bem breve, porque o nosso horário não permite ir para além, e é maravilhoso, e eu me empolgo, e aí os irmãos vão falar: nunca mais volto a essa igreja, porque o pastor não para de pregar. Mas nós podíamos um dia, viu, pastor Guiar, pastor Diário, pastor Marcos, fazer, não é, como eram os puritanos, que eram pelo menos 2 horas de pregação. Chegando a 9 horas de pregação, a gente podia fazer um dia desses, né? Pregation Day. Os irmãos topam? Posso ouvir um glória a Deus? Então eu vou marcar hoje mesmo. Meus irmãos, algumas coisas que a gente aprende com esse texto, e é maravilhoso. São muitas, mas eu quero pelo menos passar por 3 delas aqui. Primeira situação que nós observamos é que a palavra diz que
sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqueles animais cortados ao meio não só firmaram um pacto com Abrão, mas Deus estava mostrando exatamente por que Deus havia levantado Abrão. É a pregação do Evangelho. Aquele que seria cortado ao meio, que teria o seu corpo então despedaçado, como a palavra então fala acerca, é o Senhor Jesus. E este é o descendente de Abraão. O descendente da mulher que havia sido anunciado lá no Éden, quando da queda ou lapso, não é? E que Deus anunciou a serpente. E o descendente da mulher pisaria a sua cabeça. Primeira coisa que nós observamos aqui é que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. E Deus mostra que este sangue a ser derramado é conhecido desde antes da fundação do mundo, como fala o apóstolo Pedro. Eu vou pedir a você que siga lá comigo em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, no capítulo 9. Nós vamos ler o verso 22. E que trata exatamente acerca disso. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, verso 23, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com este sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuários feitos por homens, mas uma simples representação do verdadeiro, e ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com o sangue alheio. E aí o texto continua. Esse evento em Gênesis 15, o Senhor está apontando para o Senhor Jesus Cristo e apontando o sangue que há de ser derramado, o sangue da remissão dos pecados, e mostra que ao longo da história de Israel haverão sacrifícios que todos eles apontam para o único e verdadeiro sacrifício, o de Cristo, e este sim, pelo seu derramamento de sangue, haverá então perdão para os pecados. Quem é o Senhor Jesus então para mim e para você? Senão aquele que se entregou por todos nós, morrendo naquela cruz. E meus irmãos, ele não foi para outro lugar senão para o céu. Há quem pense que Jesus foi para o inferno. Irmão, é muito importante que você esqueça isso em nome de Jesus. Disse o Jesus diretamente para aquele ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Não no inferno. Mas aquele que se arrependeu, disse o Senhor que estaria com ele ainda hoje, ou seja, em seguida de tudo aquilo. E onde foi o Senhor Jesus? O texto que nós acabamos de ler mostra que ele foi diretamente se apresentar a quem? A Deus, como os sumos sacerdotes faziam. O que faziam os sumos sacerdotes? Eles iam lá uma vez por ano e se apresentavam no templo. Entravam com o sangue da oferta, o sangue do cordeiro então que havia sido imolado, e apresentava lá no Santo dos Santos o sangue do cordeiro. O que fez então o Senhor Jesus? Ele entrou na presença do Senhor e não levou sangue de bode, de cordeiro, de qualquer outro, mas o seu próprio sangue. E por isso, meus irmãos, houve então redenção. O sacrifício foi aceito. Este texto que fala aqui, Gênesis 15, é deste que diz o Senhor Jesus, lá em João fala sobre isso, numa discussão, as pessoas falando, não é, de que Jesus era blasfemo e tantas coisas, e ele diz que antes de Abraão, ele, não é, se apresenta como eu sou, o famoso ego eimi no grego, não é? E ele diz lá, antes de Abraão, eu sou. E aí eles falam, mas você não tem nem 50, rapaz. E conheceu Abrão, que já viveu tempos atrás. E o que diz Jesus? Que Abrão viu os seus dias e se alegrou. Ora, do que falava o Senhor Jesus, senão dessa visão de Gênesis 15?
Porque este sacrifício que foi posto diante ali de Abraão e que passa sozinho o Senhor Jesus, é porque Deus assumiu sozinho. Isso chama-se graça. Favor imerecido. Assim como Cristo foi sozinho na cruz. Não levou ninguém. Estava sozinho. E foi crucificado. Então, por todos nós. A primeira coisa, então, que nós observamos a partir desse texto, meus irmãos, é que esse evento todo nos mostra que havia a necessidade de derramamento de sangue. E não era qualquer sangue, não era de animais, mas tudo isso era um tipo, uma prefiguração daquilo que era o sacrifício do Senhor. A segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção comigo, meus irmãos, é que o verso 12 de Gênesis 15 diz assim: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram então sobre ele trevas densas e apavorantes. O que acontece aqui, meus irmãos? A Bíblia fala então que ele dorme, e ao dormir, algo acontece, ele tem toda essa visão, então, mas tomado de sono. Quem mais que você se lembra na Bíblia dormiu? E a Bíblia fala sobre o seu sono. Tem vários, né? Você lembra de algum? Adão. O que aconteceu com Adão? A Bíblia diz que Deus faz com que ele tivesse um sono profundo e ele dorme. E ao dormir, o que acontece? Pim, pim. Do seu lado, o Senhor tira uma costela. E da costela que ele tira de Adão, o que ele faz com aquilo? Forma Eva. Para Adão, Deus formou a sua noiva, a partir da sua costela. E o que acontece aqui com Abraão é que ele tem um vislumbre daquele dia. Abraão dorme, sono profundo, meus irmãos. E quando ele dorme em sono profundo, ele tem uma visão, Deus dá a ele essa visão. E o que aconteceu com aquele que a Bíblia chama de segundo Adão, se não o último Adão? Já crucificado. Agora eu vou pedir a você que siga comigo lá para João, o Evangelho de João. E isso só está relatado em João, porque ele foi o único a testemunhar isso ocularmente. João capítulo 19. E o que acontece lá em João capítulo 19, nós vamos fazer a leitura do versículo 34. Vamos ver o verso 33, que ajuda a entender melhor, né? Mas os irmãos vão se lembrar bem do que acontece aqui. Em João, no capítulo 19, verso 33, diz assim: mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O dia já estava, tendo ali o seu momento de desfecho, as pessoas preocupadas com as trevas e toda aquela situação que estava acontecendo, tentaram acelerar ali aquele sacrifício, mas Jesus já havia entregado o seu espírito ao Senhor. Então eles foram lá conferir, não quebraram as pernas, porque Jesus já estava morto. Verso 34. Em vez disso, ou seja, em vez de quebrar as pernas de Jesus, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Um dos soldados, então, perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Enquanto o primeiro Adão dorme, e do seu lado sai uma costela, e dessa costela se forma Eva, a sua noiva, o nosso Senhor Jesus, também já dormindo, mas agora uma referência então à morte, do seu lado, ao ser furado, sai sangue e água. Sem derramamento de sangue não há redenção, ou perdão para pecados. E o que é a água então? Jesus explica a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito, este não verá o reino dos céus. O que sai do lado de Jesus agora, diferente de uma costela que gera uma mulher, agora o Senhor Jesus, que é o último, segundo ou último Adão, a partir deste fato, nasce então a sua noiva, a igreja,
pelo sacrifício do Cordeiro. Meus irmãos, agora, a partir do sono, então, que Abraão está tendo, ele tem um vislumbre do nascimento da igreja. E por que isso é tão importante? Porque Deus disse para ele, falou, Abraão, conta aí as estrelinhas do céu. Contou? Dá conta de contar? Não. Assim será a sua descendência. Levanta a mão quem crê em Jesus aqui. Se você crê em Jesus, você é descendente de Abraão. É incontável o número daqueles que Deus, a partir de Abraão, da obra da sua graça, em Cristo Jesus, o seu descendente, fez. Por isso agora, do seu lado, sai água e sangue. Começa a igreja. A igreja do Senhor. Então, meus irmãos, esse texto é maravilhoso, porque aqui está o evangelho compactado, só em alguns versículos do capítulo 15. Fala de toda a nossa história. Que coisa maravilhosa. Na sequência, meus irmãos, depois de observarmos aqui o sono, então, de Abraão, nós vamos ver aqui Jesus como o descendente de Abraão, não é? No versículo 17 do capítulo 15 que nós tínhamos lido, a palavra do Senhor diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro fumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E aí segue a descrição da terra. Essa é a NVI, meus irmãos, e ela diz assim, olha, aos seus descendentes. Essa é uma versão diferente, mas que está escrito então, a sua descendência. As duas traduções, porque essa é uma NVI mais recente, a que nós usamos aqui é de 2011. As duas traduções, elas não apresentam a palavra no original correta. A palavra no original diz o seguinte, em vez de descendência, descendente ou descendentes, a palavra é a palavra para semente, também usada como descendência. Só que é uma palavra no singular, que pode indicar plural. Se eu disser, olha, a tua descendência, você pode ter tido um filho, como você pode ter tido, não é? Como o irmão Adriano vai ter uns 15, aleluia! Oh, glória! A palavra aqui, ela está exatamente no singular. Porque não está falando de muitas pessoas agora. Está falando de uma única pessoa. E quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas, não é? No capítulo 3, eu vou pedir a você que siga lá comigo. Gálatas, capítulo 3. Assim também, as promessas foram feitas a quem? Abraão. E ao seu descendente, singular. Não tem plural aqui. E ele continua. A Escritura não diz, apóstolo Paulo a dizer, a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando então a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. E então agora Deus afirma para ele que deu toda aquela terra ao seu descendente. E estava apontando para quem? Para Cristo. Sem dúvida nenhuma, nós todos nos beneficiamos acerca dessa promessa. Mas Deus estava falando com Abraão acerca do descendente, da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, apenas de Cristo. E essa questão da terra, meus irmãos, ela é importante porque ali, veja, aos poucos o Senhor estava mostrando e ampliando a sua revelação, o entendimento das pessoas acerca dele, da sua promessa, de quem era então o Messias. E a terra, aqui no entendimento de Abrão, era aquele pedaço de terra que posteriormente foi conquistado por Josué. Josué entra naquele lugar e domina a terra, conquista a terra. E então se cumpriu aquela palavra do Senhor, ou essa palavra do Senhor que foi dada ao seu descendente? Não. Por quê? A Babilônia veio e invadiu. Reinos invadiram e aquele povo fica entra e sai, e batalhas e tudo mais. Mas isso vai tomando forma e nós vamos então aprendendo melhor em Isaías. Eu vou pedir a você que siga lá comigo. Isaías no capítulo 65. Isaías 65, quase lá no finalzinho do livro
do profeta Isaías. Isaías 65, meus irmãos, veja aí comigo o verso 17. O verso 17 de Isaías já começa a mostrar que aquilo que Josué conquistou e aquilo que Davi, depois Salomão, sendo um dos últimos reis ali que tinha o controle total de toda a área e abrangência territorial, não é, de Israel, o governo de Salomão foi muito próximo daquilo que Deus disse que seria de extensão de terra. Quase total, mas não chegou a ser total. Agora, em Isaías, esse entendimento começa a ser amplificado. Isaías 65, verso 17, diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, porque o Senhor tem feito coisas novas, maiores, grandiosas. E então esse texto aqui vai nos mostrando que a obra do Senhor vai sendo amplificada. E lá em Salmos, meus irmãos, no capítulo 2, vamos voltar um pouquinho, bora tirar a teia de aranha da Bíblia. Vou dar uma acelerada que o tempo já começa a nos pressionar, né? Capítulo 2 de Salmos, ou Salmo de número 2, veja aí o que diz o verso 8. Esse é um salmo messiânico, não é? Eu já ouvi muitas pregações falando sobre isso, incentivando a igreja a clamar ao Senhor, mas isso é algo direcionado ao Messias. Veja aí o verso 8, e que diz: pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Se é um texto messiânico, fala com Jesus, acerca de Jesus. Então não se trata mais só de um pequeno pedaço ali da Palestina, como era o entendimento de Abraão, e como foi por um certo tempo para o povo de Israel. Mas agora todas as nações são colocadas diante de Jesus e dito: pede-me e te darei, o Senhor tem poder para isso. E então nós vamos caminhando naquilo que é a revelação do Senhor, e aí encontramos lá em Romanos, vamos lá para frente agora, tudo de novo, eita glória. Os irmãos lembram daquela musiquinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números... Até você chegar em Romanos, vai cantando aí. Aleluia. Romanos, no capítulo 4, acompanha aí comigo o versículo de número 13. Romanos 4, 13. Romanos 4,13 diz o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do quê? Do mundo. Paulo já mostra a amplitude do que Deus falava com Abraão lá naquele período de tempo. E ele diz assim, veja aí de novo: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência, referindo-se então ao Senhor Jesus, receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. E agora, meus irmãos, quando tudo isso está esclarecido, ou seja, todo esse mundo, todo o universo pertence ao Senhor, isso é dado ao Senhor Jesus, Ele é herdeiro de todas essas coisas. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, esse é fácil de achar, né? Veja lá o que diz capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 e verso 2. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, ou da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, que foram dadas ao Senhor por herança. A descrição desse rio, meu irmão, é exatamente a mesma descrição do Éden, desse rio que sai do centro e irriga toda a criação. Apocalipse agora está dizendo que existe esse rio nos novos céus e nova terra, e esse rio parte do centro e parte do Cordeiro, como diz o verso, não é? Primeiro do capítulo 22. Jesus também disse que quem crer em mim, do seu interior fluirão
rios de água viva. A água, o Espírito, a presença do Senhor e a vida e vida em abundância que agora partem de Jesus. 3 coisas que vimos aqui, meu irmão. O sangue, não é, de Jesus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós vimos aqui o sono, então, esse momento todo apontando para aquilo que, assim como o Senhor formou a partir da costela de Adão a noiva, a esposa, não é? O Senhor também forma a partir de Cristo a sua noiva. E vimos também essa extensão geográfica, toda essa obra para mostrar que Deus nos chamou, nos redimiu e nos deu uma pátria, nos deu um lar em que Ele, por completo, nosso escudo, e que nos tem grande recompensa, cuida de cada um de nós. Agora eu queria voltar à pergunta do começo. Você já duvidou da promessa de Deus? Você tem coragem de afirmar que você duvidou da promessa de Deus? Porque às vezes, meu irmão, as coisas parecem que são muito grandes para a nossa realidade. Ou a gente se sente muito pequeno diante das coisas que nós temos de desafios por fazer. Deus, na sua palavra, Ele é fiel e o seu poder não encontra limites. Quando nós vamos até o Senhor para tratar daquilo que está no nosso coração, Deus não nos rejeita, Deus não se sente ofendido com os seus questionamentos, mas o Senhor responde. O Senhor trata de mim e de você. O que fez Abraão, então, diante de tudo que Deus colocou, não é, aos seus olhos e à sua vista? Nada. Como um espectador, ele só viu a obra do Senhor. Ele só viu Deus passando por aquele, não é, caminho feito por partes de animais. Ele viu o Senhor assumindo uma aliança em que somente Ele assume o risco. Todo o ônus da aliança é do Senhor. E às vezes, meus irmãos, a gente vê uma igreja pregando muito sobre aquilo que se chama de legalismo. Faça isso, que senão você não vai receber aquilo. Não faça aquilo para que não lhe aconteça aquele outro, e tantas coisas assim. Meus irmãos, a palavra de Deus tem uma série de exortações que eu e você devemos seguir. Mas se tem algo que Deus fez na minha vida e na sua, e que não depende de você e tampouco de mim, é a obra de Cristo na cruz. A regeneração que nós recebemos de Cristo, essa não depende de mim e não depende de você. É obra exclusiva do Senhor. Então agora, diante disso, olhamos como Abrão, estamos sendo convidados a sair da nossa tendinha, né? E dar uma olhada, contempla o tamanho do Deus que nós servimos, irmãos. Existe comparação? Existe alguém igual ao Senhor? Existe algo que possa, então, ser intransponível para mim e para você, ou tampouco para o Senhor? Se nós estamos em Cristo, meu irmão, não importa quanto tempo demore, o Senhor é quem cuida de mim e cuida de você. Desde esse encontro, outros 14 anos se passaram para que finalmente Abraão estivesse contemplando a palavra do Senhor realizada na sua vida. Deus é quem cuida de mim e de você. Então o que cabe para você e o que cabe para mim? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que servir aquilo, porque a pressão, né, que a igreja põe. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala para mim e para você que nós devemos crer no Senhor, contemplar a sua grandeza. Irmãos, é tão mais simples do que se observa por aí. E às vezes tem alguém aqui nessa noite que está com o coração apertadinho, achando que está passando por coisas, porque fez isso, porque fez aquele outro, porque não sei o quê, e tantas coisas assim. Meu irmão, você está diante do Deus Altíssimo nessa noite. Apresenta a Ele o teu coração e mostra para o Senhor as tuas dificuldades, as suas dúvidas, e entender as promessas que o Senhor fez à tua vida, as promessas que você acompanha no texto sagrado, e com o coração aberto, porque Ele sonda e conhece o teu interior. Ele é quem está conduzindo a tua vida. Ele é quem levantou Abrão. Foi Abrão que levantou a mãozinha e falou: oh, me escolhe, igual a peixinha lá do Nemo, né? Me escolhe, me escolhe. Não. Deus foi lá e pensou: Abrão, você vai começar uma história chamada redenção. É a tua descendência. A partir dela vai aparecer um grande, chamado Jesus, o Cristo. E a partir desse, por sua causa, que eu estou levantando, viu, Abrão? Você abençoará todas as famílias da terra.
em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Aquele homem, então, experimentava suas dúvidas, experimentava dificuldades, via problemas. Mas nessa noite, você e eu somos convidados, meus irmãos, a apresentar ao Senhor essas dúvidas. Nós não vamos ser rejeitados. Mas o que a Bíblia mostra é que Deus vai te fazer sair da sua tendinha, sair desse círculo de pensamentos limitantes que às vezes a gente se envolve, como um cachorro que tenta pegar o próprio rabo e fica rodando, e vai dizer, dá uma saidinha da tenda aí, contempla. Até hoje estão tentando contar, não conseguiram. E você e eu fazemos parte dessa promessa do Senhor. E somos herdeiros dessa terra, dessa propriedade, desse universo, co-herdeiros com Cristo das promessas que Deus fez a Abraão. Por isso, nessa noite, quem estiver aqui com o coração apertado, porque não está vendo as coisas acontecerem, e tem se colocado, não é, como sendo o responsável, saiba que acima de você existe o soberano. Não é você quem dita o caminho na sua vida. O soberano conduz a tua vida. E se você chegou até hoje nessas condições, é porque Deus tem trabalhado por meio dessas condições, para que você entenda. Saia da tua tenda e olhe e fale, uau, o Senhor é muito grande. O Senhor é maravilhoso, é muito maior do que eu posso imaginar. E o que isso gera em você e o que isso gera em mim? Descanso. Como é bom poder saber que nós estamos amparados pela mão mais poderosa que existe nesse universo. Todas as vezes que o profeta Amós fala com o povo, se você conhece o texto de Amós, ele diz, assim disse o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quem tem poder para dizer, não vai ser dessa maneira não. A vida do irmão aí, acabou, chega. Não, agora estou determinando. Quem determina? Quem diz qualquer coisa? Quem pode contra o nosso Senhor? Quem vai parar as crianças quando nós sairmos? Quem vai parar a igreja quando elas saírem em obediência ao Senhor? Quem pode se levantar contra qualquer das palavras do Senhor, que da altura e da sua majestade proclama para benefício da sua igreja? Eu não vi resposta, mas eu acho que você disse que ninguém. Ninguém pode, irmão. Por isso, nessa noite, Deus nos convida a contemplar a sua grandeza, para descansarmos dos seus braços, em meio às dúvidas. Porque não falta, em seguida de Deus lhe imputar justiça, porque houve fé no coração desse homem, já veio a próxima dúvida. Como é que eu vou saber? Esse é você, esse sou eu. Nós acabamos de ver a bênção do Senhor se manifestando aqui, mas nós somos limitados. Deus, como é que vai ser? Deus. Quantos anos se passaram desde que você está? Deus, e você está aqui. Pela graça de Deus, não está? Quantas coisas já superadas, porque Deus é bom. Por isso, meu irmão, se coloque de pé em nome de Jesus.